mais uma vez Deus tem uma palavra rema, uma palavra edificante e que vai nos levar a outro nível, amém? Glória a Deus por isso. Eu gostaria de falar de algo que temos até aprendido alguns dias atrás. O pastor pregou aqui e eu gostaria, outro dia trabalhando, eu estava sozinho e Deus falou ao meu coração e a gente não entende aquilo que muitas vezes Deus está falando com a gente, mas é Deus preparando algo para nós. E sobre aquilo que temos aprendido sobre a pressão, o pastor pregou alguns dias atrás sobre Davi. Davi estava sendo perseguido pelo Saul. Ele tinha um chamado, Deus já tinha chamado ele para ser rei. E isso não estava impedindo dele ter lutas. Na nossa vida vai ser assim conosco. Nós vamos ter o chamado, nós vamos ter um propósito que Deus está preparando para nós, mas isso não vai nos impedir de ter as lutas, de ter aquela pressão que vai nos querer fazer parar, desanimar, ou fazer como Davi fez, ir para a terra dos seus inimigos. E pelo incrível que pareça, sempre é mais fácil sair do ambiente que estamos, apesar de ser um ambiente que estamos tendo luta, mas também é um ambiente que estamos tendo a provisão de Deus. Então, muitas das vezes, nós estamos nesse ambiente que Deus está cuidando de nós, mas a pressão é tão grande que nos faz querer ir para a terra do inimigo. E foi o que aconteceu com Davi, como aprendemos. Só que a graça de Deus estava com ele. E eu creio que a graça de Deus também está sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Mas, mesmo nós temos a graça, nós vamos ter essa pressão, nós vamos ter essa luta, vamos ter a perseguição, é na família, é no trabalho, é no casamento, é com os filhos. Mas em todas elas Deus nos faz muito mais que vencedores, em nome de Jesus. E Davi, ali naquela pressão, chegou ao ponto dele ter que ir guerrear contra os seus próprios irmãos. E é onde nós vemos que a graça de Deus estava sobre ele, e a presença estava, e livrou daquele momento. Mas aqui é só para podermos entrar num assunto que eu quero falar de algo também que está aqui em João, no capítulo 21. Pedro, ele teve uma pressão quando Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado e aos olhos ali, apesar de ele ter a palavra, apesar de Jesus ter falado, eu irei, mas ao terceiro dia ressuscitarei, eles ali ficaram abalados. E na nossa vida também é assim. Apesar de termos a promessa, apesar de termos a garantia, mas a pressão do dia a dia tem nos abalado. E nós sabemos que tem muitos casos, nós vemos que de pessoas que deixaram de frequentar, pessoas que deixaram de buscar por causa de uma pressão. Porque as pessoas acham porque você não está tendo, não obteve ainda o resultado, não tem por que persistir, não tem por que mais buscar. Mas a palavra nos ensina ao contrário. A palavra diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ou seja, nós temos, apesar da pressão, apesar da luta, nós também temos a palavra de garantia. Jesus disse: eu já venci o mundo. Em outras palavras, Jesus já venceu a sua luta. Jesus já venceu a sua frustração. Jesus já venceu a sua enfermidade. Mas tem pessoas que preferem desistir, preferem ir para ter com os inimigos,
sair da presença de Deus, sair da presença do reino, da mesa dos filhos, e ir para a mesa dos inimigos. E aqui, em João capítulo 21, no versículo 1, diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disse-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Você vê, todo mundo conhece o chamado de Pedro dessa mesma forma, quando ele começou a pescar. E exatamente como aconteceu aqui, no chamado dele, ele foi frustrado, porque nada tinha pegado. Ele foi frustrado porque ele, apesar de ser profissional naquilo que ele fazia, apesar de ser um pescador profissional naquele dia, ele foi frustrado porque nada ele tinha pego. Só que a diferença é que naquele dia ele estava diante de Jesus. Tem muitos que estão sofrendo, meu irmão, porque estão passando por lutas, mas não querem estar na presença de Deus. Pedro, naquele dia, ele foi frustrado, mas tinha algo diferente, ele estava na presença de Deus. Na presença de Jesus, aquele que mudou a vida de Pedro, aquele que pode mudar a sua vida e a minha vida. E aqui você vê que ele falou: eu vou pescar. E os outros dizem: eu vou também. E diz mais: eles subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. Mais uma vez, eles estavam tendo a frustração de nada terem pegado. Só que, porém, aqui em Lucas, Lucas no capítulo 5, no versículo 10, rapidamente, só para entendermos. Isso mesmo. Capítulo 5, versículo 10. Olha o que diz. É só essa parte. Porque Pedro, ele ficou frustrado. Aqui é a pesca maravilhosa, como diz o título. E Jesus falou, depois da palavra, vai, lança a rede. E ele pegou muito peixe. Mas ele reconheceu que ele é homem pecador, que não era digno. Mas olha o que Jesus disse. Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Só que aqui, em João no capítulo 21, igual nós estávamos lendo, o que é que Pedro voltou a fazer? A pescar. Mas por quê que ele voltou a pescar se Jesus já tinha dito a ele: a partir de agora você será pescadores de homens? A pressão. A pressão tirou Pedro do caminho que Jesus tinha colocado ele. A frustração de ver Jesus ser crucificado e não entender aquilo que Jesus tinha falado, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, levou a ele novamente a voltar a pescar. Pode voltar lá, por favor. Novamente fez com que ele voltasse a pescar. Levou a ele
aquilo que Jesus, em outras palavras, disse: a partir de hoje, você não precisa mais pescar. Porque a partir de hoje você vai pescar homens, você vai ganhar vidas. E muitas vezes nas nossas vidas, Deus tem tirado coisas das nossas vidas que não é para nós fazermos mais. Mas por causa da frustração, por causa das lutas, nós tornamos a voltar a fazer aquilo que Deus tem pedido para nós pararmos. Pedro era um mau pescador? Não. Mas Deus tinha algo melhor para ele. Eu te digo que Deus, nesta manhã, Deus também tem algo muito melhor para você. Deus tem algo muito melhor para a tua família. Deus tem algo muito melhor no teu trabalho, na tua saúde. Mas o que você tem que fazer é permanecer naquilo que Jesus tem dito para você. Confia em mim. Jesus disse que eles não iriam ficar sozinhos. Ele falou: eu vou, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas a pressão, ela faz nós sairmos do caminho. E você vê aqui, e naquela noite nada apanharam, diz mais. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Você vê que mais uma vez a graça que estava com Davi, a graça que apareceu na primeira pesca na vida de Pedro com Jesus, era a mesma graça que nessa mesma manhã estava aparecendo mais uma vez. E essa mesma graça que está aqui nesta manhã, quem crê em nome de Jesus. Você vê, e sendo já manhã, Jesus se apresentou. Jesus, ele chega, meu irmão, porque ele quer transformar a nossa vida. Jesus se apresentou para Pedro mais uma vez, porque Jesus queria mais uma vez transformar a vida dele, queria fazer ele voltar para o caminho. E você vê aqui, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E lançaram lá, pois já não a podiam tirar. Você vê que tudo mais uma vez estava acontecendo do mesmo jeito que foi da outra vez. Ele nada pescou. E Jesus naquele dia ensinando. E por causa de uma palavra Pedro falou: por causa desta palavra eu irei. E nós sabemos que eles apanharam uma grande quantidade de peixes. E agora aqui novamente, Jesus disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. E lançaram. Você vê que mais uma vez, naquela vez, Pedro disse: eu tendo pescado a noite inteira, nada apanhei, mas por causa desta palavra eu lançarei. Ele obedeceu. Aqui mais uma vez, eles obedeceram. E pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Jesus mais uma vez estava vindo e fazendo algo novo acontecer ali. Jesus mais uma vez estava chegando, como nesta manhã está chegando na nossa vida, e derramando da graça dele. Ele estava mostrando. Até aqui, eles não conheciam Jesus. Não conheciam que era Jesus, aliás. Mas ele estava vendo algo novo acontecer naquela manhã. E Pedro, aqui não relata, mas pode ser que na hora ele lembrou da situação. No dia que a vida dele foi transformada, e no dia que a vida dele foi chamada por Jesus. E aqui mais uma vez, ele não podia tirar pela multidão dos peixes. E diz mais: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar.
E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. E levando a rede cheia de peixes, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Eles pescaram, mas quando ele chegou, a mesa já estava posta para eles. Porque antes que nós chegamos, Deus já está preparando algo para nós, meus irmãos. Eles pescaram em abundância, mas quando eles chegaram à praia, aquele que era a própria abundância já estava lá, para suprir, para mostrar que Ele sempre está presente. A graça dele sempre será suficiente. A graça dele sempre nos basta. Amém? E você vê que tinha um peixe posto em cima pão. E diz mais, e disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, a rede não o rompeu. Pela lógica, as redes ali teriam rompido. Pela lógica, irmão, tem coisas na nossa vida que não vai dar certo. Vai ter coisas que é impossível de acontecer. Mas quando você tem a graça de Deus, quando você tem a presença de Jesus na tua vida, aquilo que é impossível vai acontecer. Assim como os peixes eram grandes e a rede não romperam, a bênção que Jesus está trazendo para nós também são grandes. Receba e pode ter certeza que nenhuma dessas bênçãos vai passar de diante de nós, em nome de Jesus. Amém? E você vê aqui que os peixes eram grandes, mas as redes não se romperam. Mas por quê? Porque quem falou para jogar a rede, meu irmão, foi Jesus. Ele estava mostrando que quando Ele está presente, e quando nós estamos presentes na presença de Jesus, o impossível acontece. O impossível vai acontecer na tua vida, porque você está na presença de Jesus. Creia que Deus está fazendo algo novo na tua vida. Creia que nesta manhã Deus está trazendo algo novo que vai estar chegando na tua vida. Talvez você não está vendo. Talvez você fale, eu ainda não recebi. Mas Deus trabalha em silêncio. E tenha certeza que Ele está trabalhando na tua vida, no nome de Jesus. E diz mais aqui, ó. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, e depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito, entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, você não precisa voltar mais a pescar. Permaneça no caminho que eu tenho te colocado.
Porque muitos têm se frustrado, porque muitos têm saído do caminho o qual Jesus tem colocado. Nós vivíamos no mundo de trevas, mas Jesus nos trouxe para um mundo de luz. E mesmo assim, tem muitos que têm deixado este caminho e têm voltado para o velho caminho, têm voltado a ser a velha criatura. Ele disse: eu amo, então volta para o caminho. Nós não precisamos. Pedro, ele se frustrou, que resolveu voltar a pescar. E quando Jesus foi levado, fora isso, por 3 vezes ele negou a Jesus. Mas Jesus conhece o nosso coração, como conhecia o coração de Pedro. Que foi o que Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Deus conhecia o coração. Deus sabia que ia ter situação, que vamos ter situações que muitas vezes vamos nos frustrar. Mas a nossa frustração não pode ser suficiente para nos tirar do caminho. A frustração que talvez você está vivendo, ela não pode ser maior que o nosso Jesus. Ela não pode ser maior que o caminho que Jesus tem posto na tua vida. A pressão, ela é perigosa. Só que ela pode nos colocar em caminhos que muitas vezes não vamos nos dar a oportunidade de voltar. Glória a Deus que a graça de Deus está sobre nós. E mesmo quando caímos, Ele nos levanta. Mesmo quando saímos do caminho, a graça de Jesus fala: volta para cá, meu filho, porque eu sou o caminho, a verdade e a luz. E você vê aqui que Jesus disse para ele: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, ele tinha um caminho, o qual Jesus já tinha colocado ele: siga este caminho. Jesus não disse para ele que não ia ter luta. Jesus não falou: permaneça aqui que tudo vai bem, não. Mas ele colocou na direção. E como ele disse: no mundo tereis aflição. E ele também nos diz: no mundo nós teremos aflição, mas permaneça naquilo que Jesus tem te colocado. Permaneça no reino de luz. Oh, mas é difícil, está complicado. Mas Jesus também disse: a minha graça te basta. Você vai ter luta, você vai ter a aflição, mas você vai ter a graça de Deus todos os dias, provendo na tua vida. Você vê que aquele povo que saiu do deserto, eles sofreram a pressão, que até desejaram voltar para o Egito, para a terra de escravidão. Eles eram escravos ali no Egito. E porque estavam no deserto e tiveram necessidade de coisas para comer, eles desejaram sair do caminho. A pressão estavam querendo fazer eles voltarem para o Egito. Não deixe a pressão das suas lutas querer com que você volte para o caminho que não seja Deus. Aqui em 1 Reis, no capítulo 19, tem outro exemplo, o que é para entendermos que não é porque somos de Deus,
Não é porque nós temos a garantia da palavra, não é porque nós temos a graça de Jesus que não vamos ter a pressão. A pressão vai querer fazer com que percamos nosso foco, com que percamos a salvação, com que percamos o entendimento. Mas é necessário permanecer na presença. 1 Reis, no capítulo 19, você vai ver o homem de Deus, profeta, que também com a pressão desejou a morte. A pressão fez com que ele viesse a desejar a morte. Mas era um homem que tinha autoridade. Era um homem que era reconhecido no mundo espiritual. E mesmo assim, a pressão fez com que ele quisesse sair do caminho. Mas aquilo que nós achamos que é bom para nós, para mim, se eu parar aqui, para mim vai ser bom. Jesus chega, o que eu tenho para você é muito mais do que isso. O que Jesus tem para você, meus irmãos, é muito mais do que o que você tem vivido. Se prepare para receber em nome de Jesus. E diz assim, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então aqui, na verdade, tinha, se não me engano, 400 profetas, é isso, né? De Baal. E eles queriam acabar com Elias. E eles fez o holocausto lá. E aquele Deus, o qual consumisse o holocausto primeiro, esse seria o verdadeiro Deus. Porém, os 400 deles clamaram, fizeram o que for, e nada obtiveram. Já o de Elias, ele colocou água, se não me engano, 3 vezes, molhou, e mesmo assim o fogo desceu, consumiu o holocausto e ainda a água, como a Bíblia relata. E Elias matou todos, como diz a palavra aqui, a espada. E isso chegou aos ouvidos de Jezabel. E aonde começou a perseguição a Elias. E como diz aqui, e Acabe fez a saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Eu que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminhando de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Você vê que a pressão, o que a perseguição leva um homem que é de Deus a desejar a morte. Você vê que ele tinha consigo que Deus estava com ele todos os instantes, até pelos sinais que ele fazia, era a prova de que Deus estava com ele. E mesmo assim, a pressão fez com que ele desejasse a morte. Você vê que a pressão, ela é perigosa. E você vê que tem muitos que hoje não estão na igreja por causa da pressão,
porque deixaram de olhar para Deus e escolheram outros caminhos. Elias aqui você vê que ele saiu, foi para o deserto. Mas o que eu quero falar para você, que o chamado ao qual Deus te chamou, a mesa que Deus preparou para você como filho, por mais que você saia, Ele torna a te chamar nesta manhã. Ele te chama mais uma vez. E você vê que aqui Elias, ele desejou, falou: para mim basta. Talvez você já chegou a esse ponto de falar: para mim chega, eu não quero mais. E você vê aqui, ele falou: você toma-me agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E diz mais: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou, ele disse: levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu e tomou, e tornou a deitar-se. De novo uma mesa. Eu ia falar, o pastor até acrescentou, quando Jesus apareceu novamente para Pedro, o que é que ele tinha preparado? Uma mesa. Tinha preparado pão. Aqui foi pão e água, lá foi pão e peixe. Eu quero te falar, meu irmão, que Deus sempre está preparando uma mesa para vocês. Permaneça no caminho. Permaneça ouvindo a voz de Deus. Que a graça dele vai estar todos os dias sobre você. Você vê que novamente pão cozido na brasa e água. Um cara que estava desejando a morte, um homem que estava sofrendo a pressão, mas Jesus, o Deus, estava mais uma vez ali. Eu sou contigo. Se você está nessa situação, se você também está passando por esse momento de desânimo, momento de querer desistir, Deus também prepara uma mesa para você nesta manhã. Creia no nome de Jesus que Deus está preparando algo grande para você. Não importa se você tem caminhado em rumo ao deserto, não importa se você tem se encontrado sozinho, Jesus nesta manhã está mandando anjos em nosso favor. Você vê aqui o versículo anterior. Cadê? E deitou-se a dormir debaixo um anjo. Deus vai enviar anjos também para te favorecer, para favorecer os teus filhos, para favorecer a tua família. Ele manda um anjo para te favorecer e vai preparar uma mesa diante de você em nome de Jesus, amém? E diz mais aqui: e tornou a deitar-se e olhou, cadê? E o anjo do Senhor tornou a segunda vez. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus insiste na tua vida. Eu quero dizer que Deus insiste na tua vida. Mas eu também quero dizer que o inimigo também vai insistir na tua vida. Mas maior é o que está conosco, em nome de Jesus, amém? E o anjo do Senhor tornou a segunda vez. Para cada dia de vergonha, meu irmão, Deus tem dupla honra. Para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o teu caminho. Irmão, se você ainda não alcançou a sua bênção, não desanime. Você vê que o caminho é longo, mas a bênção é maior. A bênção que Deus tem para você é maior. Você vê, o caminho era muito longo. Ele falou: levanta-te e come, porque será muito longo o teu caminho. Você pode nesta manhã dizer: eu estou me levantando, porque o teu caminho vai ser longo. Mas quem vai estar com você é o próprio Deus, o Deus que livra, o Deus que cura, é o Deus que transforma, em nome de Jesus. E diz mais aqui:
Ele levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias. O alimento que Jesus prepara para você, meus irmãos, não é qualquer alimento, não. Aquilo que Jesus está preparando para você não é qualquer coisa. Você vê que ele levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você vai caminhar para a presença de Deus. Você não pode escolher outros caminhos. Você pode até sair do caminho. A pressão pode até te fazer você sair do caminho, fazer você perder a direção, mas Deus vai enviar anjos, Deus vai colocar a mesa e vai te fazer você voltar para a presença de Deus, para o monte de, onde está o monte de Deus, onde tem a presença de Deus, aonde é o teu socorro, aonde você vai encontrar a resposta, aonde você vai encontrar a solução. Mas nós temos que estar na presença de Deus. Não importa qual é a pressão que você está vivendo, não importa se até agora você tem desanimado, não importa se até agora você tem até desejado a morte, mas Deus nesta manhã não está enviando somente um, mas 2 anjos a teu favor também. Do mesmo jeito que ele fez com Elias, ele mandou 1, ele mandou 2, e se for preciso, ele manda o 3º, mas ele te quer na presença dele, ele te quer no caminho dele, porque Deus tem uma promessa sobre a tua vida, e uma promessa a qual ninguém pode tirar, porque ninguém vai tirar a tua vez, aquilo que é teu, homem, nem ninguém pode tirar, em nome de Jesus, amém? Mas permaneça na presença. Eu não quero demorar, pastor. Eu acho que isso é o que eu tinha que trazer nesta manhã. Eu creio que era isso que Deus queria que eu falasse para os irmãos. Permaneça no caminho. A pressão, ela vai vir todos os dias. E você pode ter certeza, todos os dias você vai ver a pressão. Mas também você vai ver a provisão de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado por nos abençoar. Estenda sua mão para cá. Senhor, continue usando o teu servo, a família dele. Senhor, continue usando para levar a palavra inspirada, a palavra do reino, a palavra da mesa, a palavra, meu Deus, da salvação. Que tudo aquilo que ele ministrou de bênção para a nossa vida, que seja retribuído 100 vezes mais. Na boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, que ele tenha bênção na família, no casamento, nos filhos, no trabalho, na empresa, nos funcionários, nos clientes, nós o abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quem entendeu, pessoal, a palavra? O que está dito, não está por dizer. Você percebeu a insistência de Deus em Pedro e percebeu a insistência de Deus em Elias? Você percebeu que para colocá-los 2 no caminho, ele preparou o pão e o peixe, o pão e a água. Pessoal, a gente precisa da mesa de Deus para a gente voltar para o propósito. Se a mesa de Deus, se a ajuda de Deus, se o alimento de Deus, se a provisão de Deus, a gente não consegue. Essa palavra é rema. O que é uma palavra rema? Rema é uma palavra revelada para um tempo certo, para uma direção certa, para o povo certo. Então, palavra rema é isso, palavra revelada. E esta palavra veio muito ao encontro do nosso coração. Entendeu? Então, essa é a visão que nós temos. A pressão levou Pedro a sair do propósito. Mas Jesus foi lá, preparou tudo para colocá-lo de novo ao propósito. A pressão levou Elias a sair do propósito. Eu quero morrer. Você lembra que Elias não morreu? Quem lembra disso? Elias não morreu. Vocês sabiam disso? Elias foi levado numa carruagem de fogo. Mas ele desejou o que Deus não tinha para ele por causa da pressão. A pressão, como disse o Milton, ela é perigosa. Então, sobre esta pressão que você está vivendo, hoje até orei aqui, angústia na alma, diga para esta pressão, você não vai para a angústia, você não vai me dominar.
Diga para a ansiedade, você não vai me dominar. Nós não vamos ceder à pressão de nada. Como foi dito aqui, a manifestação da graça. Quem quer graça mesmo? Por favor. O Davi foi para onde, gente? 1 Samuel 17, quando estava sob pressão, foi para a terra dos filisteus inimigos. Chegou lá e ainda estava vindo para lutar contra o próprio povo dele. Olha só, a pressão estava fazendo Davi ir lutar contra o próprio povo que ele amava, que ele tinha lutado para libertar o povo. Então diga, pressão não vai me vencer. Em nome de Jesus. Amém? Pessoal que está em casa, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Esperamos você no nosso próximo culto, na nossa próxima live, para a glória de Deus. E com Deus.